Fala, galera! Vou esperar o Instagram avisar todo mundo que eu decidi fazer uma live para variar, né, gente? Eu sempre acho de fazer uma live aqui meio na hora que ninguém tá esperando. Oi, boa tarde! Oi, Stephanie, Cássia do Finanças para Mulher. Stephanie, tudo bem? Pri, tudo bem, galerinha? Decidi abrir aqui, são 4h20, acho que é horário de almoço aí. Boa tarde, Clairton. Clairton, é assim que fala? Boa noite, Stephanie, tudo bem? Resolvi fazer uma live aqui rapidinho. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live para vocês aqui todos os dias perto da hora do almoço, tá bom? Vamos ver se a gente consegue colocar aí essa semana de lives. Então, se vocês quiserem, deixem temas para mim depois em inbox para que eu possa ir falando para vocês. Tudo bem? Bem, a live que eu resolvi fazer é justamente sobre o post que eu fiz agora há pouco. Acho que vocês viram, né? Eu fiz um post sobre persona. E por que que você, empreendedora, precisa saber disso? Principalmente você que tem um negócio e que quer se comunicar aqui nas mídias sociais e quer se comunicar com as pessoas. Por que que é importante você saber de persona? Me digam, por favor, quem estiver na sala, se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão me vendo bem, porque eu esqueci de perguntar, né, gente? A louca do negócio esquece de perguntar. Então, me digam se vocês estão me ouvindo bem. Então, assim, por que que é importante a gente entender de persona e qual que é a diferença de persona para público-alvo? Vocês aí que estão na sala ao vivo já ouviram falar sobre persona, sobre público-alvo? Vocês têm algum conhecimento? Como é que é? Tirando a Cássia, que já é minha aluna, a Cássia já sabe de tudo, né, Cássia? Danadinha. Princesa tá perguntando, como você conseguiu começar a fazer live sem medo e sem vergonha? Eu virei sem vergonha mesmo. Eu tenho tanta vontade de começar a gravar, mas o medo e a vergonha me dominam. Olha, Jujuba, eu vou aproveitar e vou colocar isso como tema de uma live, tá? Eu contei ontem para as minhas alunas do Desafio Insta Novo uma técnica que pode ajudar muito para quem tem vergonha de fazer lives e mesmo gravar vídeos nos stories, tá? Mas uma coisa você não vai escapar de fazer. Isso eu já posso te alertar. Se qualquer pessoa tiver qualquer outra técnica, eu te juro por Deus, eu quero saber, porque uma técnica que não tem como escapar é ter que fazer. Tudo bem? Mas a gente fala disso numa outra live, tá bom? Bem, então eu vou falar aqui rapidinho para vocês sobre persona e a diferença de persona e público-alvo, porque essa live tem que ser de no máximo 15 minutos, tá bom? Aliás, o Instagram devia ter um reloginho aqui falando quanto tempo a gente tá live, né? Pra gente ir meio que se controlando. Então eu vou marcar aqui no meu reloginho, tá? Então, bora lá entender um pouquinho sobre essa diferença, então, de público-alvo e persona e por que que isso faz toda a diferença no negócio de vocês, tá? Quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de uma coisa muito ampla. A gente está falando de questões mais demográficas, por exemplo, que as pessoas, que o meu público-alvo são mulheres que moram em São Paulo ou que moram no Brasil, que são classe média baixa ou classe média alta, ou que são classe alta, classe A, classe B. Então a gente vai falando de características mais amplas, tá? São pessoas formadas no ensino superior ou não, são pessoas que não têm estudo, no geral são mulheres casadas, são mulheres enfim, então quando a gente pensa em público-alvo, são mulheres da área de beleza, são mulheres que trabalham CLT, entendeu? Então, quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de uma coisa super ampla, tá? Por que que é importante você ter um público-alvo? Porque justamente o público-alvo vai te dar um direcionamento de qual tipo de comunicação você deve e precisa fazer
para acertar em cheio na comunicação com a sua audiência, tá? Então, isso é o geral. Então, assim, se eu falo de, obrigada, viu? A Depara Personalizados colocou, gostou do tema. Então, assim, se eu tô falando de para um público-alvo, então primeiro vamos falar de público-alvo para depois a gente ir mais a fundo na persona. Então, se eu tô falando de um público-alvo que é de classe média baixa ou de classe baixa, por exemplo, classe D, classe C, como é que eu vou ter uma comunicação muito formal? Como é que eu vou ter vocabulário formal na hora de conversar com essa audiência? Não tem como, tá? Como é que eu vou cobrar super alto nos meus produtos, sendo que o meu produto é para classe C e D? Como é que eu vou fazer promoções, tipo assim, olha, promoção aqui, viu, gente? Olha, de 899 por 599, sendo que uma pessoa da classe CD às vezes ganha isso por mês. Então, a gente tem que entender muito bem qual é o nosso público para que a gente tenha uma comunicação super assertiva, tá bom? Para que eu vou falar toda hora como se eu estivesse falando para mulheres se o meu público-alvo é unissex, né? Vai nos dois públicos. Então, são essas questões que você precisa ficar atenta. Então, isso é público-alvo. É uma coisa super ampla e ela tem mais a ver com classe social, com demografia também, onde é que estão, do que elas vivem, né? Onde é que elas vivem essas pessoas. Quando a gente entra, entenderam sobre público-alvo? Me dá um okzinho ou um oizinho ou mesmo um coraçãozinho que eu gosto, tá? Me falem aí se vocês entenderam então o que é público-alvo para a gente entrar mais a fundo e falar sobre personas. Me deem um okzinho aí, eu sei que tem às vezes um delay, beleza? Sim. Quando a gente fala de personas, daí a gente vai muito mais a fundo, tá? Personas é literalmente o personagem para o qual eu quero me comunicar, para o qual eu quero falar efetivamente. Gleice, eu vou deixar gravado, tá? Eu tô falando sobre. Eu esqueci de marcar aqui, né? Persona, público-alvo e persona. Eu vou escrever aqui, ó, e vou afixar esse comentário. Eu esqueci de fazer isso no comecinho, gente. Então, deixa eu fixar isso aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. 2 segundinhos. Marcar comentário. Pronto. Então, a gente está falando da diferença de público-alvo e persona, tá? Então, público-alvo, ele tem a ver com aquilo que é mais amplo para quem eu quero comunicar o meu negócio, a minha mensagem. Tem mais a ver com questões sociais, com questões demográficas do que efetivamente uma coisa mais profunda, tá? Quando a gente fala de persona, assim como eu escrevi no meu post, se você não leu, depois você vai lá, lê o meu post e você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. A persona é literalmente um personagem. É uma pessoa fictícia que você cria ou você pega de um cliente que você já tenha algumas características e aí você escreve passo a passo quem é essa pessoa, quem é essa persona. Então aí a gente começa literalmente a dar nome. Então, por exemplo, Maria tem 36 anos, é casada, tem 2 filhos, trabalha fora e não tem muito tempo para cuidar dos seus filhos, e aí a gente vai criando toda a historinha daquela pessoa, tá? E eu conto alguns detalhes que para algumas pessoas podem parecer até bobagem, mas gente, é exatamente isso que faz toda a diferença. E eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Quando eu falo que a minha persona, que eu desenho essas personas que eu quero me comunicar, se eu tô falando de pessoas que têm pouco tempo
para poder estudar, se eu estou falando de pessoas que têm uma vida muito corrida e coisa e tal, eu não tenho condições de fazer conteúdos muito longos, por exemplo, porque se a minha persona não tem tempo para assistir o meu conteúdo, como é que eu vou fazer conteúdos tão longos, certo? Então, isso é uma dica. Outra dica, no meu caso, o meu público-alvo são as mulheres, vocês sabem disso. Mas é qualquer mulher, gente? Não. O meu caso, eu desenhei que o meu público-alvo são mulheres de 18 a 50 anos. Por que que eu desenhei isso? Porque as pessoas com as quais eu quero me comunicar. Então, eu não posso ter uma linguagem muito infantil, também não posso ter uma comunicação muito séria. Por quê? Porque eu quero me comunicar com um público que está ali numa faixa mais ou menos de 18 a 50. E eu tenho consciência que o meu maior público é entre 24 e 34 anos. Então, a maneira como eu falo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me expresso, vai diretamente para essas pessoas. O meu conteúdo é feito para essas pessoas, tá? Outra coisa, eu sei muito bem quais são as dores das minhas personas, ou seja, elas têm que encarar uma dupla rotina. Muitas delas, das mulheres para as quais eu falo, elas ou trabalham fora, seja CLT ou tem um negócio próprio, né? E ainda tem a rotina de casa. Então, o que que eu trago de conteúdo? Eu sempre trago muito conteúdo motivacional, de produtividade, que ajude essa mulher a entender como é que ela pode encaixar a vida dela dentro dessa correria toda, né? Como é que ela pode fazer para viver e ainda cuidar dela mesmo, trabalhando fora e ainda tendo as rotinas dentro de casa. Além disso, eu falo sobre empreendedorismo, ou seja, a oportunidade de você, mulher, às vezes deixar de trabalhar fora no mercado tradicional, onde você leva aí 2, 3 horas ou até mais só para se deslocar até o trabalho. Chega lá, ainda tem que trabalhar, ainda tem que voltar para casa, ainda tem que dar conta de tudo. Será que às vezes não é melhor você pensar em empreender a sua paixão, em conseguir fazer uma renda extra dentro de casa, fazendo alguma coisa em que você já é boa? Entendem? Então, assim, saber exatamente quem são as pessoas para as quais eu estou falando faz com que eu desenhe, com que eu planeje os meus conteúdos diretamente para essas pessoas. Tá? Então, assim, isso é muito mais profundo, mas eu estou trazendo aqui alguns pontos para vocês. Vocês estão entendendo? Falem para mim aí se vocês estão entendendo essa diferença e se faz sentido isso que eu estou falando. Deixa eu ver se vocês respondem aqui. Oi, gente. Oi, todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, assim, então dentro de persona, qual que é beleza, maravilha. Então, quando a gente fala de persona, a gente está falando efetivamente de um personagem, das características que tem a nossa cliente. Tá, mas Simone, eu tenho que ter só uma persona? Não, você pode ter várias personas. Então, essa é a primeira dica. Você pode pegar quais são as características gerais das suas clientes, né? Se você já tem clientes, e ir desenhando as suas personas. Pode até colocar fotinhos se você quiser, faz no papel, faz no computador, tanto faz. O importante é você conseguir descrever isso exatamente como elas são, tá? E depois você fica sentada olhando, né, para aquela persona e você fica, meu Deus do céu, se eu for desenvolver um conteúdo para essa mulher, o que que eu tenho que falar? Então, por exemplo, se você tem como persona mulheres que querem abrir um salão de beleza ou que querem se tornar profissionais da área de estética, maquiagem, sobrancelha, unhas, por exemplo. Você tem que desenhar ali qual é o tipo de conteúdo que você vai fazer que vai encaixar direitinho com essa pessoa, o que é que ela está precisando ouvir. E aí você vai então desenhando o seu conteúdo. E você pode sim ter vários tipos de personas. Por exemplo, no meu caso aqui eu tenho várias, porque eu tenho mulheres que
trabalham CLT e eu tenho mulheres que não trabalham e eu tenho mulheres que trabalham, que são empreendedoras, que têm o próprio negócio. Então, vocês concordam comigo que só aí já são 3 tipos de personas diferentes. Então, eu tenho que criar conteúdos para esses 3 tipos de pessoas, certo? Legal. Além disso, eu tenho uma média de idade, então eu sempre fico atenta qual é a idade das minhas personas. Além disso, eu tenho personas que são solteiras e não têm filhos, eu tenho personas que já são casadas, já têm filhos. E eu tenho ainda personas que já passaram dos 40 anos, por exemplo, e estão querendo empreender, ou estão querendo mudar de profissão, ou estão querendo fazer alguma coisa que elas gostam. Então, é dentro desse contexto, olhando para todas as personas, que eu crio os meus conteúdos. Tudo bem? E existe mais uma característica, então eu já falei aqui da diferença de público-alvo para persona, e eu já falei para vocês o que é exatamente uma persona, e falei para vocês também que nós podemos ter vários tipos de personas, certo? Agora eu vou te falar um outro tipo de persona, que é aquela pessoa que entra em contato com você, ela é tocada pelo seu trabalho, ela é transformada pelo seu trabalho e ela continua te seguindo. Então, eu tenho vários casos assim, que são os casos das minhas alunas. Elas entraram aqui no primeiro contato comigo, eu desenhei uma persona e elas tinham um determinado conhecimento, elas tinham alguns medos e algumas dificuldades, certo? Então, quando elas não me conheciam, quando elas não tinham contato comigo, elas eram um tipo de persona. Só que essas pessoas decidiram fazer parte dos meus cursos ou fizeram mentoria comigo e elas, como uma borboleta, né, elas se transformaram. Então, elas tiveram aí algum tipo de transformação, tiveram essa metamorfose. Essa cliente, essa persona que um dia ela era assim, ela se transformou, porque ela já foi impactada pelos meus produtos ou os meus serviços. E eu tenho que continuar falando também para essa persona. Então é importante você ter essa noção, porque uma pessoa, depois que ela consome um conteúdo seu, ela vai continuar ali dentro do que eu chamo de esteira de produtos e serviços, ela vai continuar numa relação com você. E você tem que trazer o seu conteúdo de forma que essa pessoa nunca queira deixar de te seguir, ou seja, ela sempre vai ter algo para aprender com você. Tá? Então é assim que eu desenho as minhas personas. Então eu tenho a minha persona, eu tenho várias personas na verdade, e uma dessas personas é aquela persona que ela me conheceu, ela foi impactada pelos meus produtos e os meus serviços e ela vai continuar numa jornada de conhecimento, de relacionamento comigo. Então eu também tenho que continuar tendo conteúdos para essas pessoas. Tudo bem? Gostaram do tema? Eu sei que falando assim parece tão lindo, né? Tão óbvio, mas na hora que a gente vai desenhar a persona, meu amor, é uma loucura, né? Sobre o post que eu fiz hoje, né? Foi um desafio, uma brincadeira da minha mentora, a Rejane, do curso Criadores de Conteúdo. Eu tô fazendo um curso muito legal, muito profundo, que era o meu desejo mesmo, me especializar no marketing de conteúdo. Vocês sabem muito bem que eu tenho uma pegada de marketing muito diferente. Eu gosto daquele marketing com propósito, né? E lá dentro do curso a gente fez essa brincadeira de falar sobre personas, né? Que a gente vê personas em todos os lugares, porque é assim mesmo. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre público-alvo e sobre persona, a gente efetivamente começa a ver personas em todos os lugares, que foi isso que eu falei para vocês lá nesse post. Por quê?
o meu público também vai mudando, né? Conforme vai crescendo a minha audiência aqui, a minha persona, o meu público também vai mudando. E eu tenho que ficar muito atenta a isso, a ficar efetivamente olhando sempre se as minhas personas estão alinhadas com o meu conteúdo, ou melhor, se eu estou com um conteúdo alinhado para essas personas. E se eu vejo que não está alinhado, eu tenho algumas decisões para tomar. Eu posso reajustar o meu conteúdo para essas personas, ou eu posso decidir simplesmente falar: não, o tipo de persona que eu quero para o meu negócio é esse aqui. E eu sigo ali fiel àquele conteúdo, porque se as pessoas não se identificarem com isso, elas vão embora naturalmente. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem, tá? Porque faz parte as decisões. Eu não posso querer me transformar em tudo o que o meu público quer, porque eu tenho que ser muito fiel a mim mesma. Então, se o jeito que eu quero me comunicar com as pessoas é esse daqui, eu não posso também ficar, né, querendo abraçar tudo. Quem abraça tudo não tem nada. Então, também tem essa questão. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo, porque eu não tô vendo. Oi, meus amores, minhas alunas estão aqui. A Depara Personalizados colocou. Oi, Imaculada. A Depara colocou assim, ó. Pôr em prática é complicado, mas você ajudou a esclarecer. Ótimo, gostei, muito obrigada. A Cássia colocou finanças para a mulher. Chorei para entender isso, depois chorei de alegria. É, são duas alegrias, né? Você chora para entender e depois que você entende, você também chora. É bem isso mesmo. Você resumiu muito bem essa sensação. E aqui fica uma dica, tá, gente? O medo, ele existe pra gente superar, tá? Então, se uma coisa é muito, mas muito ruim de se fazer, você tem muito medo, você tem muita dificuldade, é melhor você enfrentar, como a Cássia colocou aqui, porque quando você enfrenta, você já está numa batalha, você vai passar por aquele processo, e aí depois você vai ficando tudo mais fácil, e depois que você passa por isso, é muito mais simples, você já não tem mais esse medo. É como gravar vídeos, que a Juju colocou lá em cima. Se você tem muito medo de gravar vídeos, enquanto você não gravar, você vai continuar cultivando esse medo, tá? Então, depois que você grava, você só tem uma preocupação, que é melhorar. É a mesma coisa aqui com as personas. Depois que você aprende a fazer as personas e depois que você aprende como a comunicação tá indo tão certinho, gente, eu já falei isso para vocês aqui. É igual quando você vai na igreja. Quando você vai na igreja, parece que o pastor tá falando para você, tá? E a mesma coisa, porque ele sabe exatamente quais são as nossas dores. Quando a gente vai para a igreja, gente, a gente tá ali numa situação em que a pessoa que está ali, e aqui, ó, independente de religião, tá? Isso acontece em todos os lugares. Quando você vai para lá, a pessoa já sabe quais são as nossas angústias, o que é que a gente está passando. E às vezes aquele discursozinho ali parece que é para mim, mas também é para outra Maria e para outra Maria, né? O post que eu fiz agora há pouco sobre personas, se vocês lerem os comentários, vocês vão ver que várias pessoas distintas se identificaram com a pessoa que eu escrevi. Então, olha que louco isso. Eu escrevi uma persona e várias pessoas se identificaram com algum ponto daquela persona. E é aí que mora o segredo das personas. Às vezes a persona que eu desenhei, ela não é completamente a Cássia, por exemplo, mas algum dos trechos ali a Cássia vai se identificar. Aí eu desenho outra persona que a Rosângela vai se identificar. Depois eu desenho outra persona que a Dinda vai se identificar. Vocês estão entendendo? E com base nisso, a minha comunicação fica muito assertiva. E aí todas vocês que leem os posts falam assim, gente, olha, eu passo por isso. Nossa, me descreveu. Então depois vocês leem os comentários lá para vocês verem que engraçado que ficou, tá? Eu desenhei uma única persona e várias pessoas se identificaram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Depara colocou assim: morro de medo de gravar, ainda não tive coragem.
Olha, hoje eu postei um story exatamente sobre isso, da Raquel, acho que ela tá até aqui, né? A Raquel, ela aí, ó, a Raquel tá aí. Ontem a Raquel entrou na minha mentoria e eu dei uma dica ontem expert para ela sobre gravar vídeos. E aí a Raquel gravou o primeiro story dela, ela já fala, ó, gente, que louco, para vocês verem como é louco. A mulher já palestra para pessoas, ela já está acostumada a falar para 100 pessoas, porque ela trabalha com marketing de relacionamento, e para gravar stories a bicha trava, olha a situação, né? E é assim com muitas pessoas. E hoje ela gravou o primeiro stories dela, me mandou toda felizona. Provavelmente ela vai entrar pro time das sem vergonhas comigo, né? Que eu tenho um time das sem vergonhas. São todas aquelas se manifestem sem vergonhas, se vocês estiverem aí. Todas aquelas que não gravavam stories e hoje em dia já estão até fazendo lives, né, dona Cássia? A Cássia Finanças para Mulher não gravava stories e agora já está fazendo live, tá bom? Mas como eu disse, se você não começa, você não tem como melhorar, tá? E isso está muito bem desenhado na minha persona. Vocês viram, eu escrevi exatamente isso lá no post. Tudo bem, meninas? Gostaram? Me perguntem alguma coisa a mais, senão eu vou ter que encerrar, porque senão vai ficar muito longa essa live. Me digam se vocês gostaram, se vocês entenderam direitinho um pouquinho mais sobre esse universo de personas e público-alvo. Eu tenho certeza que agora vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor e na hora que vocês estiverem escrevendo um post, sempre se pergunta, será que eu estou atendendo quem eu estou ajudando com esse post? Se você entender quem você pode estar ajudando com esse post, daí realmente fica muito mais fácil e é por isso que as pessoas comentam, né? Lógico que tem ali aquela estruturazinha de legenda, eu já falei para vocês sobre isso num post. Se vocês não sabem do que eu tô falando, daqui a pouquinho eu vou repostar de novo esse post onde eu ensinei a fazer legendas, né? E é por isso que as pessoas acabam comentando, é por isso que você gera uma conexão, uma amizade, um relacionamento muito grande com os seus seguidores, porque você está falando efetivamente para eles, tá bom? E isso não é mágica, tá, gente? Muito pelo contrário, isso é pura técnica, tá bom? É pura técnica e eu acabei de explicar para vocês aqui como é que se faz, tá bom? Então, se você aprender um pouquinho mais sobre persona, me ajuda, escreve lá no post que eu acabei de fazer sobre personas, escreve se você aprendeu alguma coisa comigo nessa live hoje, que eu vou ficar super feliz. Tudo bem? Espero ter de coração ajudado vocês. Muito obrigada pela presença e a gente se vê. Beijinhos!